coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto. Olha aí! Dando continuidade, portanto eu diria, solta a GoPro! Senão não liga lá, é tudo informatizado aqui. Muito bem, é isso, meu amigo. Estamos aqui, agora um dia de semana daqueles tórridos em São Paulo. Temperatura extrema. Temperaturas... Eita, vamos ver, acho que deu. Temperaturas extremas em São Paulo também podem significar teste para o 500EF. Mais uma vez, vou mexer aqui. Acho que agora deu. Teste para o 500EF, sim, meu amigo. Teste pesado, teste de duração, é isso. A gente vai aqui para um trânsito urbano de São Paulo, onde a gente anda muito tranquilamente, quero dizer, a 3, 4 km por hora. Se você vier de bike nessa avenida, por exemplo, a 23 de maio, você com certeza vai fazer 3 vezes a velocidade média de um veículo, neste horário que é chamado também o horário de pico. Afinal de contas, como você sabe, nós estamos falando de 14 milhões de pessoas e uma parte significativa delas segue para os mesmos locais todo dia e sai dos mesmos locais todo dia. Então o horário de pico se dá por isso. Mas aqui nós não somos controladores de tráfego. Opa, uma alerta de Monza. Vê na GoPro aí, mãozinha de guerra, vermelhinho aqui atrás, olha lá. Capô de outra cor. É o famoso show de bola. Para você ver como esses carros duram. Afinal de contas, imagina que a manutenção ali não está tão em dia assim. Afinal de contas, faz tempo que não vê alguma coisa. Mas enfim, vamos lá. Caraca, é essa nossa brincadeira por aqui. Então a gente está aqui num trânsito urbano e, deixando de falar besteira, a gente veio aqui para fazer o quê? Teste mesmo. Se nós formos viajar com esse carro aqui para Brasília, é importante a gente garantir que está tudo em ordem. A melhor forma, já que no Planalto Central é um local quente, caminho de São Paulo para Brasília é fácil. Rodovia dos Bandeirantes até o final dela, rodovia Anhanguera até o final dela, que praticamente é no município de Uberlândia, e aí você pega a BR-050. A BR-050 já chega em Brasília. Então, geralmente é um trajeto tranquilo. Nós já fomos umas 3 vezes. Pedagiado e caro. Você vai gastar uns R$100 para ir, mais uns R$100 de voltar só de taxa de pedágio. Mas de qualquer forma é uma estrada boa, bem sinalizada e tal. E como é o Planalto Central, como já diz o nome, a gente vai ter praticamente nada de montanhas. É um planalto, então o carro meio que vai bem. Então a ideia de consumir, vamos chamar de eletroventilador, ou pedir para que ele seja acionado numa estrada tranquila, ainda que o sol esteja a pino, é pequena, né? É pequena. Então a ideia é que ele vá tranquilamente. É isso que nós vamos talvez testar com este carro aqui. Afinal de contas, esse carro aqui, embora esteja há muito tempo conosco, a viagem acho que mais longa que eu fiz com ele ao longo da vida, se não me falha a memória, foi no ano de 2003, onde nós saímos de São Paulo, num carnaval também, para fugir da muvuca, e fomos para uma cidade chamada Borborema, lá no extremo de São Paulo. Então foi a viagem mais longa que esse carro fez, porque de resto a viagem dele é Curitiba, né? Curitiba aí de volta 900 quilômetros. Agora nós vamos dobrar essa capacidade, porque para Brasília são 1.010 quilômetros. Então, ida e volta, arredondando, 2.050 quilômetros, é mais ou menos isso. Então é um trajeto bom. E se tudo der certo, a gente também pode ir por um outro caminho. O outro caminho talvez seja a ida nas férias para o Uruguai. Exatamente. Então pode ser que a gente queira colocar esse carro na estrada para ir para a Colônia del Sacramento, e aí é uma viagem também bem interessante. Não é tão diferente de Brasília assim, né? Uma vai para cima, outra vai para baixo, mas vamos colocar que a gente vai rodar uns 4.000, é mais ou menos isso. Também não tem nada do outro mundo quando você fala 4.000 quilômetros num veículo. Lembra que uma simples troca de óleo nesses carros aqui, nós estamos falando de 5.000 quilômetros.
E quando você fala num carro novo, a combustão, em média 10 mil quilômetros é quando você troca o óleo. Então, em teoria, você teria uma troca de óleo a cada 2 para o Uruguai, ainda sobrava um tempo para rodar em São Paulo. Então, é relativamente tranquilo. Mas, de qualquer forma, é um regime mais extremo, porque você vai na estrada e não para, né? São horas e horas do carro funcionando, porém sem o anda e para da cidade, sem a embreagem sendo acionada, o carro vai numa certa inércia, então a potência é menor. Tudo isso tem que se levar em conta. Acho que o trânsito urbano pesado como São Paulo, sem dúvida, consome mais do carro do que a estrada. Bom, outra coisa importante para o dia de hoje é a gente falar realmente dos elétricos, né? O pessoal às vezes torce o nariz, porque o elétrico... Aí tem as opiniões mais loucas do mundo, sem nenhum embasamento. Vai dar certo, não vai dar certo, elétrico é a vez. Agora vamos falar sério do que a gente está vendo aí com os elétricos. Elétricos nas ruas. Cada vez mais a gente está olhando no trânsito aqui da cidade, carros elétricos de várias marcas. Bastante, e eu diria que o campeão BYD, sem sombra de dúvida, né? Fizeram uma grande estratégia, estão vendendo bastante. Tanto o Song, que é aquela coisa mais SUV, quanto o mais barato, entre aspas, o tal do Dolphin, é isso. O Dolphin Plus eu vi pouco, mas também nem no site lá da própria BYD tem, parece que, pronta entrega, então não sei como é que tá a estratégia de vendas dele. O Dolphin Mini, né, lá direto da China, considerado no Brasil preço de veículo popular, ou 1000 cilindradas, vamos ver se isso é verdade. Agora tem concorrentes, tem o Ora, tem a GRW, e tem outras marcas. O fato é que o carro elétrico cada vez mais a gente está vendo na rua. Ainda não resolvemos, é fato, uma questão importante. Se você mora em prédio, por exemplo, em São Paulo, independente se é prédio de baixa ou de alta renda, ninguém, a não ser os novos lançamentos agora, está preparado com carregador e wallbox, que é aquele carregador na sua parede, para todo mundo. Não está rolando isso ainda. Deixa eu... Vai, filhão, anda aí. Ai, minha filha. Desistiu? Agora foi. Enfim. Então, o wallbox não é um negócio... Ixi, primeiro conserta o carro, depois faz festa, né? Tá tudo amassado aqui. Bom, o wallbox não é uma novidade assim tão grande e ao mesmo tempo não é popularizado. Custa caro essa brincadeira. E não é só o aparelho. Às vezes você tem uma promoção do carro que você compra o carro e já ganha o aparelho. Mas não é simplesmente chegar e ligar numa tomada. Aquilo puxa energia, você precisa ter uma ligação independente. Você precisa ter no mínimo, um engenheiro elétrico no teu condomínio que atestou aquilo lá. E você não pode chegar no teu condomínio e falar assim, não, só põe na minha garagem. Vou chamar, no caso aqui em São Paulo, chama a Enel e manda instalar só para mim um relógio para o carro elétrico. Não é assim que funciona. Vai ter que ter um projeto no condomínio, você vai ter que pegar autorização. Então, eu diria que o maior problema dos elétricos hoje é a rede de abastecimento. Não só nas estradas, que ainda não é tão comum, como no teu ponto de dormir, né? Na sua casa, no seu prédio. Se você mora em prédio é pior ainda, em casa é mais fácil, né? A casa é sua, você faz o que você quiser. No prédio é mais complexo. Então, e outra, quando você depende de concessionária de energia, a gente aqui está vivendo uma crise muito grande nesses tempos com a tal da Enel. Corre-se o risco de eles perderem a concessão, tamanha briga com o poder público. Então, garanto que se a gente chamar a Enel, cara, é capaz do elétrico já ser substituído por nuclear no futuro e ela não me atender ainda. Vai estar na fila de espera interminável deles. Então, tudo isso complica, mas o fato é que cada vez mais você vê na rua. Então, é uma realidade que a gente vê. Agora, tem um ponto que eu acho importante, e aí eu vou dar um exemplo de um que eu entrei, que é esse tal do Dolphin, que não é nem a versão top. Cara, o conforto do carro é 10 vezes melhor do que a média de carro zero que tem por aqui. É isso, o conforto de um carro de 150 mil está equivalente a um conforto de um carro de 250 mil. Então, o que eu fico pensando é assim, será que realmente as grandes montadoras, as mais famosas montadoras no Brasil, estamos falando do quê? A Fiat, a Chevrolet, a Ford saiu, a Fiat, a Chevrolet, a Renault, vamos falar, esqueci de uma importante, a Volkswagen, eventualmente Peugeot. Será que tá todo mundo achando que os chineses são malucos, cara? Porque não é possível. A gente, enquanto vê elétrico sendo lançado e cada vez mais entrando na rua, você vê lançamentos de carro zero malucos. Carro zero,
tipo Saveiro, entendeu? Você vê carro zero com motor a combustão, você vê umas coisas que você fala, cara, mas não é possível. Ou os chineses realmente são totalmente alucinados e estão apostando cegamente em algo que jamais vai dar certo, e todas essas indústrias estão realmente fantasticamente aprendendo tudo, ou realmente eles são muito ruins de estratégia, ou não tem tempo, eu não sei o que acontece. Porque eu não consigo acreditar que uma General Motors, com a história que tem no Brasil, não tem elétrico para vender, cara. Não tem elétrico para vender. Aí outro dia eu fiz um teste, aonde eu estava, tinham vários elétricos expostos, que era uma empresa para aluguel de carros, desde os carros grandes, portanto tinha Volvo, tinha tudo, aos meio que, entre aspas, básicos. Tinha lá o Dolphin, da BYD, tinha lá o Renault E-Tech, lá o Kwid E-Tech. E aí, obviamente, são os dois mais baratos, mais ou menos na mesma faixa de preço, né? E eu entrei num, entrei no outro. Cara, a distância é brutal. Não tem como você imaginar, se você tiver 150 mil reais na carteira para gastar num carro elétrico, além da questão da estrutura para você carregar, etc., eu não consigo imaginar alguém que sairia com um Renault. E não é porque ele é ruim, é porque o nível de acabamento, a qualidade do carro é completamente diferente, cara. Um é plástico, tudo é espartano, um negócio que você encosta o ombro no cara do lado, parece uma romizeta moderna. O outro é um carro que parece de luxo, estofamento, painel, tudo. Aí eu pergunto, não é possível, ninguém vê? A indústria automobilística realmente não percebe isso? Ou realmente tem uma dificuldade grande entre perceber e lançar alguma coisa, tem que ter um tempo grande? Eu não sei, não trabalho na indústria, mas essa reflexão eu acho interessante. Agora, tecnologicamente, eu sou mais apaixonado por um elétrico do que um motor a combustão. Por quê? Combustão a gente já conhece. Por mais que ele tenha evoluído muito e hoje é muito mais moderno do que, por exemplo, na época do Monza, fato é que o princípio é o mesmo. O princípio é basicamente o mesmo. O que a gente conseguiu nesses anos foi extrair com o mesmo princípio o dobro de potência e desempenho do que se fazia na década de 80, por exemplo, graças ao avanço tecnológico. Agora, quando você vai para o elétrico, eu acho já um projeto muito interessante. Imagina que você pegou a ideia de um alternador, a ideia do elétrico não é nova, há muitos anos existe. Então, agora imagina que você aperfeiçoou a tal ponto que você dispensou o câmbio, você dispensou uma série de coisas, e já no modelo de hoje, você está dispensando a revisão. É um negócio blindado o motor do carro, não tem peça móvel quase. Conclusão da história, a garantia de fábrica está em torno de 20 mil para cada revisão. E provavelmente isso está sendo feito o quê? Em função do arrefecimento do inversor e em função de freios. Porque não tem porquê. Ninguém vai abrir o motor elétrico, você não vai tirar vareta de óleo lá de dentro, nada disso. É um negocinho blindado. Aquilo vai durar por muitos anos. Então isso é realmente impressionante. Agora, o que ainda precisa mudar, e melhorou muito, mas ainda precisa mudar, é realmente a capacidade de carga das baterias. Então, por exemplo, a BYD faz um projeto onde elas estão embutidas no chassi do carro, centro de gravidade, portanto, melhor do carro, porque o peso está bem distribuído e tudo, e eles têm a tal da tecnologia Blade, que eles chamam, são placas de bateria, que eu não sei exatamente como funciona, dispostas nesse pack, nesse conjunto. Mas eu acho que aí está o grande ponto dos carros elétricos para o futuro. A gente provavelmente, dado a expansão nesse mercado, vai acompanhar uma mudança significativa no padrão das baterias. Eu acho que a gente vai evoluir muito tecnologicamente. Então, o que eu acho que o que vai fazer as baterias? Número 1, elas vão provavelmente diminuir o custo, portanto vão diminuir tamanho. Deve ter componente melhor, deve ter uma série de coisas que vai garantir que a gente diminua o tamanho da bateria, ou se quiser manter o tamanho, dado que eu não preciso reduzir tanto, se ela estiver bem acomodada no chassi, não pesar tanto, talvez a autonomia da bateria em quilômetros seja muito grande, talvez permita motores ainda mais potentes, portanto ela vai poder armazenar 100 kW, 150 kW num carro pequeno. Significa que você vai ter um carro que você vai abastecer a cada 1000 km, ou carregar a cada 1000. Imagina numa brincadeira dessa, é como se você tivesse um carro no uso urbano médio de São Paulo que você abasteceria ou carregaria a cada 2 meses. É praticamente impensável que alguém pense num carro, que alguém imagine ou deseje um carro assim. Você não precisa ficar 2 meses sem abastecer nada. Você concorda comigo? Se você for no mercado com um carro desse,
você provavelmente vai carregar no wallbox em 30, 40, 50 minutos. Então, quer dizer, vai chegar um momento que não há mais estímulo para que você consiga fazer baterias que armazenem tanta energia. Por quê? Talvez não precise. O desenvolvimento se dá por necessidade e não por modismo muitas vezes. Então agora eu acho que a gente ainda está numa fase de crescimento desse mercado e maturação do mercado, mas eu acho que a gente vai surfar numa outra onda logo logo. Muito bem. Vamos para cá. Vamos para cá, e é isso. Então nesse trânsito maluco, só falando ainda do nosso arrefecimento aqui, tá indo muito bem, obrigado. Então quer dizer, ventoinha entra, joga o ponteiro, acho que vocês não estão vendo daí, mas entre o meio e a parte azul do carro. Então, cara, eu acho que a gente tá indo bem nesse negócio aqui. Acho que na estrada eu não vou ter, acho que vai ser de São Paulo a Brasília, e a ventoinha não vai ligar, não vai ligar. Vai ser só na ventilação natural, que é o ar passando pela frente da grade lá do carro, portanto pelo radiador de alumínio, trocando o calor e tranquilamente. Vamos ver, assim a gente espera. Bom, se for com esse carro, peças que eu vou levar, né? Peças que já estão no porta-mala, portanto para emergência. Um motor de arranque, um alternador, uma ventoinha nova extra, muito embora esse aqui já esteja com a ventoinha novinha. O que mais? Líquido de arrefecimento, né, para uma emergência, fluido de freio, óleo de motor se baixar alguma coisa. Estou levando também toda a parte de um distribuidor, um módulo de ignição eletrônica, velas, cabos de vela, tudo isso. Um sensor de fluxo de ar, um módulo de injeção eletrônica da Bosch. É isso aí. O que mais a gente está olhando? O que mais a gente está levando? Bom, lâmpadas, fusíveis e tudo isso, importante também pra gente. Então leva-se lá mangueiras, abraçadeiras, kit de ferramentas, tudo isso. Então a gente vai levar tudo isso bonitinho. E é isso. Nós vamos terminando esse vídeo. Vamos levar um outro pneu zerado Cooper também no porta-mala. Então na emergência temos um pneu step sem uso e mais um pneu extra para trocar numa emergência. É isso aí.